E vamos começar nosso primeiro vídeo aqui do quadro Perguntas e Respostas, em que vocês deixam suas dúvidas lá na aba comunidade e eu procuro responder aqui na forma de vídeo. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E vamos começar aqui com a primeira pergunta da Angelucci. Obrigado pela sua pergunta. Bom dia, ainda tenho muita dúvida de qual carro comprar e se vale a pena dar uma boa entrada e financiar o restante, até porque a vista tá osso. Realmente tá complicado comprar carro à vista hoje, né? Ainda mais com as taxas de juros e de financiamento lá nas alturas, não é verdade? Então, vamos começar falando aqui do financiamento, né? Que é algo que eu particularmente não recomendo ou apenas sob raríssimas exceções. Por exemplo, se você for fazer um financiamento desse para utilizar o carro para trabalhar, ou seja, ganhar dinheiro com esse carro, e o seu lucro seja maior do que as parcelas de financiamento que você tenha que pagar. Aí você vai abatendo as parcelas que vão estar ali já com juros embutidos, né, infelizmente, para você fechar no azul. E a forma mais comum de utilizar um carro aí hoje para ganhar um dinheiro, né, fazer uma grana, é trabalhando aí nos aplicativos que temos aí, né, Uber, 99 Táxi, ou até nos táxis mesmo, na verdade. É um pouco mais complicado, mas também tem essa possibilidade. Mas, sob outras circunstâncias, né, se for pegar um carro para uso pessoal, para o lazer, particularmente eu não recomendo. Mas aí você pode pensar, não, mas então é difícil comprar um carro, né, é difícil juntar dinheiro, os carros estão muito caros, e de fato estão mesmo, mas ainda assim eu digo que vale a pena você, se não tiver aquela necessidade imediata do carro, esperar um pouco, juntar uma grana ali todo mês. Se por um lado a taxa de juros alta é ruim, né, porque os juros do financiamento também ficam cada vez mais caros, por outro lado, ela favorece quando você está juntando dinheiro. Então, o dinheiro que você vai colocando ali todo mês numa aplicação mais segura, que vai rendendo ali, por exemplo, numa renda fixa, ele vai se multiplicando mais rápido, né, no efeito bola de neve. Então, talvez você comece com um carro um pouco mais acessível, vai juntando uma grana para depois, daqui a um tempo, trocar num carro melhor. Por exemplo, posso te dar aqui algumas sugestões de veículos. Dá para pensar no Uno Mille, ali já com motor Fire 1.0, injeção eletrônica, os primeiros aí do mercado, excelente carro, preço hoje mais acessível. Dá para pensar ali nos Volkswagen Gol, geração 2, né, famoso bolinha, geração 3, geração 4, dependendo do dinheiro que você tiver no momento. É claro que vai depender muito também da conservação, carros um pouco mais antigos tem que olhar com atenção redobrada, né, se estão em bom estado, se estão bem cuidados. Outra sugestão, Fiat Palio, todos aí com motores 8 válvulas, né? E de preferência ali de 1.3 para cima, né? Porque o Palio é um carro um pouco mais pesado, então vale a pena pegar ou 1.3 8 válvulas ou 1.4 8 válvulas. Também dá para pensar num Corsa, você consegue com preço um pouco mais acessível lá, os primeiros lá com injeção multiponto, né? 97, 98 por ali. 2000, 2001, dependendo do seu orçamento, também dá para pensar. Então, essa seria a minha recomendação. Juntou mais grana, passou um tempo, dá para migrar ali talvez para um Onix, um Prisma, um Gol geração 5, motor 1.6, excelente carro, Polo 1.6, Gran Siena, se precisar de um carro mais espaçoso, com mais porta-malas, Fiat Linea, excelente opção de carro aí, com bom custo-benefício, bem equipado, preço mais acessível. Ou dá para pensar também nos carros de melhor revenda, HB20, Toyota Etios, Honda City, Fit, Civic e o Corolla também seria uma ótima opção de compra. Ou também outras ótimas opções de custo-benefício aí de porte médio, né, sedãs médios, aí já estamos passando para carros um pouco mais caros, né? Renault Fluence, Nissan Sentra, Peugeot 408, câmbio manual ou automático dos 2015 ali mais ou menos em diante, né? Já é o câmbio de 6 marchas, assim como o C4 Lounge também pode ser uma boa opção de custo-benefício. Se quiser uma SUV, dá para pensar aí numa EcoSport, né? SUV compacto, assim como a Renault Duster, excelente opção, carro bem resistente, confiável. Ou uma SX também da Mitsubishi, dá para pensar ali dependendo do orçamento e das suas prioridades. Então fica a dica. Passando aqui para a segunda pergunta do Roberto Ribeiro. Bom dia, gostaria de saber mais sobre o GM Corsa Família 2. Obrigado pela sua pergunta, Roberto. Eu imagino que você deve ter falado aí do Corsa geração 2, né? Ou o motor GM Família 1, né? Que esses
carros geralmente vêm equipados. O Corsa ele não tem o motor GM Família 2, então eu vou falar um pouco sobre os Corsa que tivemos aí no nosso mercado para você ter uma noção de quais seriam as melhores opções, né? É um carro que foi lançado lá em 1994, na sua segunda geração global, né? Era aquele Corsinha, ou conhecido também como Corsa B, e manteve essa geração até sair de linha em 2016. Passou por alguns facelifts, várias mudanças, atualizações mecânicas, mas essa plataforma ficou por bastante tempo aí no mercado. E além do Corsa B, também tivemos o Corsa C, que é a terceira geração dele global e a segunda aqui no Brasil. Foi lançado em meados de 2002 e tinha o objetivo de aposentar a geração anterior. Porém, como o Corsa B fez bastante sucesso, era um carro mais acessível, ele acabou ficando mais tempo no mercado, né? E o Corsa mais novo acabou saindo de linha até antes, aí em 2012. Mas mesmo assim, você tem ótimas opções. Mas em qualquer ano, modelo, geração aí, são carros de motores bem resistentes, confiáveis, manutenção barata, acessível, com exceção lá dos raros mais antigos 1.6, 16 válvulas, né? Os GSI, que tinha uma manutenção um pouco mais complexa, algumas peças um pouco mais caras, mas pegando aí 1.0 8 válvulas, 1.4 8 válvulas ou 1.8 8 válvulas, né, no Corsa C, são excelentes opções de compra com certeza. E nessas duas plataformas também tinha a opção de carroceria hatch, se você estiver pensando num carro um pouco mais compacto, ou carroceria sedã, né, se você precisar de mais espaço de porta-malas. Você começa a achar aqueles primeiros Corsa, né, que eu falei, na faixa dos 12 mil, 13 mil, 15 mil, ali um 97, 98, Corsa Wind, que esteja mais bem cuidado. Talvez você vai achar alguns até um pouco acima de tabela, mas se tiver com a manutenção em dia, revisões em ordem, pode ser uma boa opção de compra com certeza. E dá para pensar até nos mais novos, né, dependendo do orçamento. O último que saiu aí foi o 2016, já chamava Classic, né, 1.0. LS, um carro desse hoje você encontra aí na faixa dos 35, 36 mil, aí na tabela FIPE de março de 2023. Ótima opção de compra, com certeza. Passando aqui para a próxima pergunta do Rodrigo de Melo Ferreira. Olá, Paulo, faz um vídeo falando sobre a compra do primeiro carro. Sou PCD e estou procurando um automático até 50 mil reais. Tenho dúvidas sobre como proceder, onde procurar. Obrigado aí pela sua pergunta, Rodrigo. E para você procurar um carro aí, se situar melhor sobre as versões, os modelos, o que tinha de equipamentos disponíveis ou não, o primeiro passo seria na internet, você pesquisando ali algumas fichas técnicas de alguns carros que sejam de sua preferência. Depois dá para dar uma boa navegada aí nos sites de vendas, né? Dá para pensar aí no LX, Webmotos, que eu gosto bastante de pesquisar também, olhar ali no dia a dia. Dá para ver bastante oportunidades interessantes. Claro que você, a um primeiro momento, não vai fechar negócio ali diretamente pela internet, né? Mas, se você já tem uma boa noção do carro que você quer, dá para começar também pelas lojas aí mais próximas de você. Outra opção também interessante é ir nas concessionárias de carros novos. E lá também tem o setor de carros seminovos, onde também você pode encontrar boas opções de compra, já também com uma segurança um pouco maior de estar comprando com uma concessionária credenciada, tudo certo, mas claro que isso também não exclui aquela necessidade de você fazer as verificações ali de documentação, fazer uma consulta online se aquele carro ali realmente está de boa procedência, tem um bom histórico, não é verdade? Mas aqui dentro da sua dúvida, eu fiz um vídeo já completo também falando de carros para o público PCD. Porém, a faixa de preço que eu coloquei lá é um pouco acima dos 50 mil reais. Vou colocar o link na descrição se você quiser dar uma olhada lá depois. Mas aqui, dentro da faixa dos 50 mil, que é o que você está procurando, eu coloquei umas opções aqui, olha só. Primeira, Chevrolet Onix LTZ 1.4 2014 com câmbio automático de 6 velocidades convencional, aqui é o GF6. É um carro aqui de boa resistência, confiabilidade mecânica, motor com peças baratas, fáceis de encontrar, boa oferta aí no mercado, você encontra tudo com facilidade para esse motor. O câmbio, se tiver sido bem cuidado, se tiver um bom histórico ali de revisões, trocas de óleo, filtros ali no tempo correto, como manda o manual do proprietário, é difícil dar maiores problemas. Tem alguns relatos aí de quebra de uma peça dentro desse câmbio ali chamada de anel mola, mas os relatos são mais incidentes em carros com motores maiores de maior desempenho, por exemplo, o Cobalt 1.8, o Cruze 1.8 também. Aqui no Onix já não tem
tantos relatos assim. Então, uma manutenção preventiva feita ali na quilometragem no tempo correto já reduz bastante as chances de ter problemas. É um carro de bom desempenho aliado a um consumo de combustível ok, espaço interno também adequado para a categoria e é um carro bem valorizado com excelente revenda, não cai de preço com facilidade. Olha só, um hatch compacto 2014 na faixa dos 50 mil, tá no preço de muito sedã médio que eu vou falar aqui já já. Uma outra opção também seria o HB20 Comfort Style 1.6 2014, câmbio automático aqui de 4 velocidades, é o A4 CF1, mas aqui também outro excelente câmbio, assim como o motor também bem robusto, confiável, bom desempenho, acabamento bem caprichado ali internamente, bons encaixes ali das peças e também é outro carro de excelente revenda, né, que você vai ficar com ele por um bom tempo e quando pensar em vendê-lo, vai conseguir fazer com certa facilidade. Mas aqui é um carro que pode ter um consumo de combustível um pouco mais elevado, é um câmbio só de 4 marchas, suspensão traseira também costuma dar fim de curso, farol de foco simples costuma não iluminar muito bem aí quando você estiver utilizando principalmente ali o foco do baixo, dentre alguns detalhezinhos, mas que não tiram o mérito de ser um carro bem confiável e de ótima revenda, com certeza. Outra opção aqui, se você precisa de um pouco mais de porta-malas, seria o Honda City EX 1.5 2012, câmbio automático de 5 marchas, é praticamente o mesmo lá do Civic. Aqui também outro motor bem robusto, confiável, carro de bom desempenho, consumo na média ali, se tratando de um motor 1.5 câmbio automático, carro de bom espaço interno, boa capacidade de porta-malas, um dos maiores da categoria. Acabamento também ok. Lista de equipamentos aqui tem o básico, né? O City não é dos melhores nesse quesito, mas compensa aí principalmente com bom espaço para quem vai no banco traseiro. O assoalho ele é quase plano, carro de boa estabilidade, bem avaliado pelo Latin NCAP, que eu não falei lá no Onix, né? Mas o Onix já é um carro que não foi muito bem avaliado. Ele teve nota 3 para adulto e 2 para criança no teste de colisão. Já o City teve uma nota bem melhor, um carro bem mais seguro em caso de colisão. E outro também bem valorizado de excelente revenda. Pontos negativos de um City desse, o tanque de combustível é pequeno, só tem 42 litros. O motor, muito bom, mas ele exige aquele ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. Se você não fizer, aí sim pode passar a ser um carro que vai gastar um pouco mais de combustível e perder potência, o que não é legal. Falta ponteiro de temperatura no painel, assim como o Onix também. E não é homologado para receber reboque carretinha. Se você quer um carro de porte médio, dá para pensar no Corolla G10 2009, na versão XEI, motor 1.8, aqui com câmbio automático de 4 marchas, outro câmbio muito confiável, bem resistente, motor também bem confiável, não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico. E não se assuste por ele ser só de 4 marchas, porque é um câmbio que trabalha muito bem ali as rotações de marchas ali, dependendo da sua exigência. Ele surpreende muito na questão da economia de combustível, se tratando de 1.8, né, carro de porte médio. Carro de bom desempenho também, porta-malas de ótima capacidade, bom espaço interno, confortável ao rodar, um dos melhores da categoria nesse quesito, boa lista de equipamentos, carro também bem avaliado pelo Latin NCAP e outro também de excelente revenda e bem valorizado, não tem nem o que dizer, né? Pontos negativos aqui, tem alguns relatos de folga de caixa de direção, comum aí nessa linha de geração 10 do Corolla, né, dos 2009 aos 2014, outro motor que exige ajuste de folga de válvulas. O acabamento ele é ok, não é um acabamento que faz muito ruído, tem bons encaixes, bons arremates, mas em revestimentos ali em qualidade dos materiais perdeu um pouco em comparação com a geração anterior. E é considerado até um carro um pouco caro pelo que ele entrega, assim como o Honda City também, mas é outro que você paga aqui para ter um pouco mais de facilidade de revenda e você paga também para não perder grana com ele na hora de revender. Mas se você quiser um carro um pouco mais novo, um melhor custo-benefício, dá para pensar aqui no Renault Fluence Privilege, versão top de linha, motor 2.0, ano 2014, olha só, 5 anos mais novo que o Corolla, câmbio automático de 6 velocidades, aqui já é o CVT, né, que simula 6 marchas, e de comportamento bem suave ali para o dia a dia, um câmbio bem confortável com certeza. Motor de excelente robustez, confiabilidade mecânica, produzido em parceria com a Nissan, então muito bom nesse quesito, um motor que se você cuidar ali do básico também não vai te dar maiores problemas, boa oferta de peças,
equipou tanto o Sentra quanto o Fluence em vários anos modelo, então ainda você encontra peças com facilidade, nada de exagerado aqui, se tratando de um sedã de porte médio, carro de bom desempenho, aliado a um consumo de combustível também condizente com 2.0 automático, excelente espaço interno, lista de equipamentos, um dos grandes pontos positivos desse carro. Conta já com ar-condicionado digital de 2 zonas, controlador e limitador de velocidade, 6 airbags mais ABS, controle de tração e estabilidade, dentre vários outros itens bem interessantes que vários concorrentes não tinham. Carro bem confortável ao rodar também, sem perder muito em estabilidade, boa capacidade de porta-malas e excelente opção aqui de custo-benefício. Porém, claro que tem alguns detalhes. O câmbio CVT ele é muito bom, mas exige a troca de fluido ali no tempo correto, né? A troca de óleo com filtro. Se você não fizer, é um câmbio que pode estar mais sujeito a problemas de superaquecimento, tem que cuidar dele. Existem relatos de infiltração de água ali no módulo do ABS, tem vários vídeos aí no YouTube ensinando como você fazer uma proteção para evitar que isso aconteça. Acabamento apenas ok, não espere excelentes materiais ali, ele se sai razoavelmente bem. Algumas peças podem ser um pouco mais caras, por exemplo, essa versão Privilege tinha faróis de xenon como opcionais, né? Se vier equipado e queimar uma lâmpada, queimar um reator, pode preparar porque vai ser mais caro de trocar, infelizmente. Com isso, o seguro também acaba ficando mais caro e é um carro de revenda um pouco mais difícil, por isso está um pouco mais desvalorizado também. Se você pensar em um SUV, qual seria uma boa opção? Hyundai Tucson GLS 2.0 Flex 2013, carro também excelente, motor bem robusto, confiável, não quebra com facilidade, boa oferta de peças, ficou por anos aí no mercado. Bom acabamento interno, bons encaixes ali dos materiais, carro de excelente espaço interno também, bem confortável ao rodar, de boa altura do solo, né, essa proposta de um SUV também, e bem procurado pelo segmento, então o outro aí também bem valorizado e mais fácil de revender. Claro que é um carro de desempenho um pouco mais fraco, tem um câmbio apenas de 4 marchas, mas um câmbio também bem confiável, bem resistente. Falta computador de bordo, ponteiro de temperatura no painel e é um carro de consumo de combustível mais elevado. É algo para se ter em mente se você quer um carro um pouco mais econômico. Outra opção, Cobalt LTZ 1.8 2015, câmbio automático de 6 velocidades. Aqui é o mesmo GF6 lá do Onix. Lembra que eu falei, né, que esses câmbios costumam dar um pouco mais de problema, mas aqui nos 2015 já foram praticamente todos resolvidos, né? A Chevrolet fez essa correção ali naquela peça que tinha uma resistência mecânica baixa. Então aqui já ficou um pouco mais confiável. Motor bem resistente, confiável, peças baratas, né? GM Família 1, tudo encontra com facilidade, sem maiores problemas. Bom desempenho, consumo de combustível ok, né? Se tratando de 1.8 automático. Carro de excelente espaço interno, enorme porta-malas e boa altura do solo, não raspa com facilidade. Pontos negativos desse carro, visibilidade traseira um pouco comprometida, a tampa do porta-malas é um pouco mais alta, não tem marcador de temperatura do motor, acabamento é plástico duro para todo lado, pode incomodar um pouco, pode até fazer um pouco de ruído aí se pegar um carro desse um pouco mais rodado. Ajuste de altura do banco do motorista, ele só muda a inclinação do assento, ele não é leve abaixo como um todo, então pode ser um pouco mais complicado ali de encontrar a melhor posição de guiar. E é um carro de revenda um pouco mais difícil, um carro um pouco mais desvalorizado, por isso também está num preço mais interessante. Passando aqui para a próxima pergunta, TV Fagundes. Um dos grandes problemas dos carros aqui no Nordeste tem a ver com arrefecimento. Por ser uma região quente e muitos usuários não usam o líquido de arrefecimento correto, usam água de torneira no lugar do líquido. Se possível, fala um pouco sobre isso. Edmilson Camilo, @TV Fagundes. Obrigado aí pela sua pergunta. Olha só, isso não é só no Nordeste não. Em qualquer lugar do Brasil que você for, você pode encontrar carros dessa forma. Isso era muito comum, era uma prática comum lá dos anos 80, 90 e até hoje, né? De se colocar água de torneira apenas ali no reservatório do líquido de arrefecimento quando precisa. E isso é um grande erro. Quando o carro sai 0 km de fábrica, ele sai com um líquido de arrefecimento, né? Que, dentre vários outros componentes, ele conta ali com anticongelantes, antioxidantes e aditivos que vão, de fato, manter a vida útil desse motor. É um líquido que está em constante contato ali com paredes metálicas. E sabemos muito bem que água e alguns minerais não se dão muito bem com metais, né? Vão promover corrosão. E isso acontece quando você coloca água de torneira. Então, o correto é, sempre que precisar abastecer
o reservatório ou for fazer uma troca completa, que também é bem importante ser feita ali a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos, é você colocar água desmineralizada com o aditivo recomendado lá no manual do proprietário na proporção correta. Você vai encontrar no mercado aí também tanto aditivos já prontos para o uso, né, que você não precisa misturar com nenhum tipo de água, ou você também vai encontrar os aditivos concentrados, que aí sim você vai diluir ali com água desmineralizada na proporção correta, para que esse líquido proteja todo o circuito ali por onde ele passa. E o que acontece quando você coloca água de torneira? Vai dar oxidação, vai dar ferrugem e vai comprometer, vai estragar mais rápido tudo ali. Cavalete d'água, bomba d'água, vai deteriorar muito rápido. Válvula termostática, nem se fala. Além das próprias galerias ali, né? Em uma situação aí de corrosão mais avançada, pode dar até furos ali nas paredes e fazer com que essa água até misture com o óleo, e é algo que não queremos de forma alguma. Também pode furar o trocador de calor, que vários carros mais modernos aí já contam com esse sistema, né? Que ele serve para refrigerar o óleo do motor. E como que ele refrigera? É com o próprio líquido de arrefecimento. Então, eles passam ali, não em contato direto, né? Tem uma parede separando ali internamente, mas é para refrigerar aquele óleo e também não dar um superaquecimento no motor. Mas se você usa água de torneira, ali aqueles tubos dentro do trocador de calor são de paredes mais finas. Então, uma corrosão ali vai facilmente furar esse trocador de calor, misturar água com óleo e fazer uma bagunça. Então, siga sempre o manual do proprietário, coloque o líquido de arrefecimento como manda, como deve ser feito. Faça a troca também no tempo correto para evitar maiores problemas. Aqui temos a pergunta também do Lucas Santos. Salve Paulo, salve Lucas. Não vejo em suas listas de compras carros com motores Fire 1.3 16 válvulas. Gostaria de saber o motivo de não recomendar essa motorização. Observação: interessado na compra pelo fato de o carro ser completo. E é aí que tá. Primeiramente, obrigado pela sua pergunta, meu caro Lucas. Exatamente por isso que você, às vezes, vai encontrar esse carro aí mais completo, num preço até atrativo. Porque esses carros, na época aí, quando vieram os primeiros motores 16 válvulas, a mão de obra aqui no Brasil ainda não estava muito preparada para uma tecnologia recente dessas, né? Claro que depois todas as oficinas foram se adequando, mas era um motor que exigia uns cuidados extras, adicionais. Eu falo disso mais em detalhes também lá no vídeo que eu falei só sobre o Maré, o motor dele, quais os detalhes, quais os pontos negativos, o que fez aquele motor virar uma bomba, entre aspas, né? Vou deixar o link na descrição também. Mas esses motores, né, Fire 1.3 16 válvulas, os 1.6 16 válvulas também, os motores do Maré e os outros 1.0 também, que tinha 16 válvulas, de várias outras fabricantes também, passaram pelos mesmos problemas. Eram motores que exigiam, por exemplo, ferramentas específicas para fazer ali uma substituição de correia dentada, né? Uma coisa que era simples de fazer num Fire 8 válvulas. Nos 16 válvulas precisava ali de uma ferramenta de fasagem para poder colocar ali tudo certinho, não ficar fora do ponto, não dava para ajustar o ponto desse carro aí de forma tão simples quanto em motores mais antigos. Além disso, o óleo também era diferente, tinha que ser um óleo sintético, um óleo ali de especificação de viscosidade diferente, o que muitas vezes não foi respeitado. Então, esses motores não aceitavam muito bem essas manutenções aí fora do plano de manutenção programado lá no manual do proprietário. E o que aconteceu? Foram se tornando motores mais problemáticos, que quebravam com mais facilidade, e com isso foi pegando-se a fama de que esses motores não prestavam. Por isso que hoje é difícil você encontrar carros que têm esses motores que foram bem cuidados, foram feitas as manutenções da forma correta, certinha, durante toda a sua vida útil. Tem exceções no mercado? É claro que tem, mas você tem que procurar com muita paciência e exigir um histórico bem detalhado de toda a vida útil daquele motor ali para ter certeza que você não está comprando um carro que
logo vai te dar problemas. Por isso que é difícil recomendar aqui nos vídeos, né? O motor Fire 1.0 8 válvulas, 1.4 8 válvulas, aceitava ali algum óleo um pouco diferente, tinha várias especificações de óleo até diferentes ali dependendo do ano modelo, mas esses aqui mais modernos, mais atualizados, já não aceitam muito bem. Então, difícil encontrar um hoje aí bem cuidado. Passando aqui para a pergunta do Samuel Nunes. Qual carro recém-lançado ano 2022-23 que tem um bom custo-benefício e envelhecerá bem no mercado de usados? Um abraço. Um abraço para você também, Samuel. Obrigado pela sua pergunta. Olha só, a questão de custo-benefício, é difícil fazer uma análise de carros que estão sendo lançados agora, foram lançados recentemente. Primeiro tem que sentir o mercado, deixar passar ali uns 2 a 3 anos para ver quais serão melhores absorvidos, quais o mercado vai querer mais, vai ter mais demanda para ele, né? Quais vão fazer mais sucesso e quais vão ficar ali um pouco mais encostados, mesmo tendo bons conjuntos mecânicos, e se tornar aí excelentes opções de custo-benefício, né? Porque serão carros talvez menos procurados. E isso é a parte do custo, né? Já a questão do benefício, né? Os de melhor benefício geralmente são aqueles que entregam mais equipamentos que os concorrentes, conjuntos mecânicos mais confiáveis, motores mais eficientes, carros com melhores acabamentos, porta-malas maior, melhor espaço interno, mas também é algo que você deve analisar mais a um longo prazo, porque agora, né, um carro desse sendo lançado aí 0 km, o motor tá novinho, tá rodando 100%, legal, mas e daqui a 2, 3 anos, será que ainda vai continuar sendo um motor bem confiável, não vai apresentar problemas, defeitos crônicos? É aí que vai fazer a diferença entre um carro que é de bom custo-benefício, né, que é um carro que vai ter um preço acessível, talvez não vai ser tão procurado pelo mercado, mas ainda assim vai ter um conjunto mecânico bem confiável. E um carro de custo-benefício não tão bom, né, que é aquele carro que talvez é um pouco mais caro, mas ainda vai entregar um conjunto mecânico bem confiável. Ou pior ainda, né, talvez um carro que nem vai ser tão caro frente aos seus concorrentes, mas que pode desenvolver algum problema mecânico crônico, algum defeito aí futuro. É algo para se analisar com um pouco mais de tempo. Mas se eu pudesse apostar aqui em alguns veículos que eu acredito que vão ser boas opções de custo-benefício no futuro, eu diria que, por exemplo, do novo 208, né, da Peugeot, agora vindo aí com o motor 1.0 Firefly da Fiat, né, do grupo Stellantis, eu acredito que vai ser um carro futuramente aí de bom custo-benefício, já vem muito bem equipado aí comparado com seus concorrentes, bastante tecnologia a bordo e corrigiu vários daqueles problemas, né, principalmente parte elétrica, né, que dava muito problema nos Peugeots lá mais antigos. Hoje em dia já é mais difícil de ver esses problemas ocorrendo. E são carros, como eu disse, né, que entregam muito pelo valor que eles cobram. Eu acredito que, mesmo o mercado não absorvendo eles muito bem, aí sim podem se tornar boas opções de custo-benefício. É um motor aí Firefly que tem tudo para ser bem confiável aí no longo prazo. Mas temos que aguardar, né? Além disso, o HB20 1.0 também eu acredito que vai ser uma boa opção de compra no futuro. Talvez não fique tão barato quanto um 208. Vai ser um carro, eu acredito que vai desvalorizar menos, mas um carro de conjunto mecânico bem resistente, bem confiável, como todos os outros aí das gerações anteriores, né? Aqui com motor 1.0, né? Seja aspirado, seja turbo, eu acredito que não vai dar maiores problemas futuros, né? Se, claro, também for um carro bem cuidado, tiver uma boa procedência aí por parte dos primeiros donos. E falando aqui de um exemplo de um porte médio que também seria interessante, eu acredito que vai ser interessante no futuro próximo, é o novo Honda City, né? Que veio para substituir o Civic. Aí com motor 1.5 turbo, né? Na linha L15, né? Aqui já é o L15-7, se eu não me engano, motor muito eficiente, excelente desempenho, econômico demais e é um carro que entrega até bastante, né? Geralmente os Honda não vinham muito bem equipados, né? Aqueles primeiros Cities lá, né? Esse aqui novo não, é um carro que vem entregando um pacote de equipamentos bem generoso, conta aí com controle de tração e estabilidade, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem de emergência, dentre vários outros sistemas aí de segurança para passar bastante confiança para quem estiver viajando num carro desse, né? Talvez é outro que não vai ser tão barato frente aos seus concorrentes, mas vai entregar muito também pelo preço que ele vai cobrar. Já entrega, eu acredito, comparado com a realidade dos preços de hoje. Se for pegar um carro de porte um pouco maior ainda,
mas também não tão novo, que eu acredito que já está sendo uma boa opção de compra se você quer um carro com motor também bem eficiente, bem confiável, talvez não tão barato, mas que entrega uma boa confiabilidade mecânica, seria o Civic de 10ª geração, versão Touring, 1.5. É um carro que tem um ótimo desempenho, um excelente consumo de combustível. É um carro de mais de 170 cavalos, mas que faz aí na estrada facilmente seus 16, 17 km por litro. É um carro muito bem equipado, versão top de linha. É um carro que tem tudo de mais moderno para sua categoria, para sua época. É um carro que eu digo que vai envelhecer bem, com certeza. E para mostrar mais em detalhes sobre todas as minhas impressões ao volante desse carro, eu já fiz uma avaliação completa. Vou deixar também o link aqui na descrição para você conferir lá depois e ver isso aí que eu tô falando. Passando aqui para a próxima pergunta do Piccolo Joga Mal. Beleza. Estou pensando em comprar uma RAV4 2001. Procurei, mas não achei ninguém falando sobre quanto custa manter. Ficaria grato se você me ajudasse. Então, bora lá, meu caro. Vamos fazer aqui um levantamento de preços de peças de um carro desse aí, manutenção preventiva. É um carro mais antigo um pouco, que você não vê muitos rodando por aí hoje em dia. Já tem uma grande escassez de peças, já são difíceis de encontrar para esse carro algumas peças ali, principalmente de acabamento, estéticas, Então, é um carro que fica um pouco mais complicado de manter. Em parte mecânica, eu até encontrei tudo aqui com certa facilidade. Aqui uma RAV4 2001, equipada com motor 2.0, usa o 1AZ-FE, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. É um motor bem similar ao Corolla lá de 8ª geração. Aqui ele é só a gasolina e o câmbio é o automático, modelo U140F, de 4 velocidades, acoplado ao motor por conversor de torque. É um câmbio também bem similar ao Corolla, automático. E a tração é 4x4 integral. Então, um detalhe adicional aqui para você observar na questão da manutenção preventiva. Mas vamos falar aqui das peças, Pastilha de freio, encontrei aqui um kit da Cobrec, só as dianteiras, por R$ 160. E esse código que está aparecendo aí, você pode jogar lá no Mercado Livre, em qualquer site de busca, que você vai encontrar esse preço aí que eu estou falando para você. É um código que eu pesquisei lá no catálogo do fabricante para não passar modelo de peça errada aí, beleza? Falando em discos de freio dianteiros aqui, encontrei da Fremax por R$ 700 o par. Preço um pouco mais elevado, isso porque eu estou falando de um carro bem mais antigo. Kit de velas, as 4 aqui da NGK, 410 também, mais caras, mas aqui ainda é justificável porque são velas de iridium. São velas que têm preços mais elevados, mas também têm uma durabilidade maior. Medidas de pneus são as 215, 65, 16. Encontrei os 4 aqui da Michelin Primacy 4 por R$ 2.796. Aqui não tem como fugir muito, Pneus de aro 16, ainda mais por um SUV, vão ser um pouco mais caros mesmo. Óleo de motor, a especificação aqui para esse motor, nesse ano modelo, é a 20W50 API-SJ. Mas também lá no manual da RAV4 2001, vinha indicando 15W40, 10W30 ou 5W30. Geralmente essas especificações aqui são mais para ambientes mais frios, climas bem mais frios, de temperaturas até negativas. Esse 20W50 é o mais utilizado aqui para nossa região, clima tropical aí do Brasil, e é um motor que pega 4.2 litros considerando a troca com filtro. Então eu encontrei 5 litros de um Castrol GTX API SL, que até supera a exigência mínima ali de tecnologia da Toyota, por R$ 180 esses 5 litros. Correia de acessórios aqui encontrei da Gates, sem tensor incluso, preço só da correia, por R$ 140. É um motor que usa corrente de distribuição, então um kit aqui da Cedras ficou por R$ 1.062 e já vem incluso 2 correntes, 2 polias, 2 guias e um tensor. Filtro de ar do motor R$ 67, filtro de óleo R$ 45, filtro de combustível R$ 103, um pouco mais caro porque ele trabalha interno ao tanque, e o filtro de cabine R$ 45, aqui todos os filtros cotados da Japan Parts. Então, preços até razoáveis, acessíveis, considerando o porte e a tecnologia desse carro. Amortecedores, encontrei os 4 aqui da Kayab XLG pressurizados a gás por R$ 1.847 aqui, sem kit incluso preço só dos amortecedores. E como você está pensando em comprar um carro com câmbio automático, claro que você tem que pensar também na troca do fluido do câmbio,
com filtros, e como é um carro de tração 4x4 integral, você também vai ter que fazer uma manutenção preventiva em caixa de transferência e diferencial traseiro. Então vamos aqui por partes para não nos perdermos. Começando lá pelo câmbio automático. Troca de óleo, pega 3,9 litros com a troca do filtro. Especificação aqui da Toyota com relação a fluido é o ATF TIV ou T4. E eu encontrei aqui 4 litros de óleo genuínos Toyota, ficaram por R$ 450. Já o filtro encontrei aqui da Japan Parts, modelo FAT 071, por R$ 155 já com a junta incluso. Caixa de transferência, né? Especificação aqui da Toyota com relação a fluido é o SAI 85W90, que atende à norma API GL5. A capacidade da caixa de transferência é 900 ml e você encontra geralmente aí frascos de 1 litro. Então 1 litro fica por R$ 77. Encontrei aqui um Mobilube HDA. E para o diferencial traseiro, a especificação é a SAI 90 API GL5. Capacidade também é de 900 ml, então 1 litro de um AC-Delco nessas características fica por R$ 45. Então, somando toda aqui a cesta de peças, né, dessas trocas preventivas periódicas aqui da RAV4, e não vou somar o kit de corrente de distribuição, porque em condições normais de uso você não vai trocar esse kit aí de forma preventiva periódica, né? Você só vai trocar se der algum problema. Então, somando aqui todas as peças, fica por R$ 7.220. E é claro que aqui não está incluso valores de mão de obra, né? Porque pode variar muito dependendo da região que você mora. Então, para cada realidade, esses valores de mão de obra podem mudar bastante. Se você vai fazer numa oficina independente, se vai fazer numa autorizada também, algo para ficar ligado. Mas aqui eu digo, né, que não é um carro barato de manter, mesmo se tratando aqui de um 2001, mas é um SUV, motor 2.0, câmbio automático, tração integral. Não vai ser barato você manter um carro desse e também não vai ser fácil você encontrar um que já tenha passado por todo esse histórico de revisão da forma correta como deve ser. Então é algo para ficar ligado. Mas se você ainda tiver na dúvida entre uma RAV4 e um outro carro, vou deixar aqui também na descrição uma playlist com vários vídeos nesse formato, né, de levantamento de preços de peças para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. Próxima dúvida aqui do Rafael Moraes. Olá, amigo Paulo, sou representante comercial e rodo bastante, preciso de um sedã com um custo-benefício bom, no máximo até R$50 mil. Qual você indicaria? Abraço, parabéns, sucesso pelo canal. Amigo, muito obrigado, sucesso, tudo de bom para você também. Algumas opções interessantes aqui de sedãs médios até R$50 mil, né? Para você que é representante comercial, talvez vai pensar em um carro com câmbio automático, né? Vai rodar bastante ali durante o dia, durante a semana. Talvez quer um carro um pouco mais confortável, carro com porta-malas maior também, seria interessante. Então aqui, primeira opção seria um Fluence Privilege 2.0 2014, câmbio CVT, simula 6 marchas, né? Bom motor, bem resistente, confiável, já falei dele um pouco mais anteriormente aqui nesse vídeo. Bom desempenho, ótimo espaço interno, excelente lista de equipamentos, porta-malas enorme, carro de boa relação custo-benefício, bem mais acessível e entrega mais pelo mesmo preço de um Corolla, de um Civic, por exemplo. Cuidados com esse carro, câmbio CVT, troca de óleo, filtro ali no tempo correto. Cuidado com a infiltração de água no módulo do ABS. Aqui, se você for pegar nessa versão Privilege, evite pegar aqueles lá com faróis de xenon, que se caso precisar trocar ali uma lâmpada, um reator, vai ser mais caro e o seguro também, consequentemente, fica mais caro. E é um carro de revenda um pouco mais difícil, é algo que você tem que ter em mente também. Outra opção de bom custo-benefício seria o C4 Lounge Tendance 2.0. Câmbio automático aqui já é o de 6 marchas da Aisin, ano 2014. Você encontra aí nessa faixa dos R$50 mil também, pesquisando com um pouco mais de calma. Motor bem robusto, confiável, resistente, mesmo utilizado lá nos C4 Palas, né, mais antigos, mesmo do Peugeot 408 também. Câmbio bem resistente, confiável, fabricado pela Aisin. Se você cuidar ali da troca de óleo ali do básico, não vai te dar maiores problemas. Carro também de bom desempenho, excelente lista de equipamentos, tão completo quanto o Fluence e cobra o mesmo preço também lá do Renault praticamente. E bem mais novo do que, como eu disse, um Corolla, um Civic, um Jetta, um Cruze, algo para se ter em mente. É um carro também de bom acabamento, espaço interno, porta-malas de boa capacidade, mas é um carro em compensação que conta com step de uso temporário, o consumo pode ser um pouco elevado, né? 2.0 automático, não dá para fugir muito disso. Não é um carro homologado para receber reboque, peças de acabamento podem ser um pouco mais caras, né? Citroën geralmente é dessa forma. Esse aqui, por exemplo, vinha importado da Argentina,
pode ter um seguro mais caro também, algumas peças um pouco mais difíceis de encontrar. Por essas razões é um carro um pouco mais desvalorizado, de revenda mais difícil, por isso que é uma boa relação de custo-benefício. Entrega bastante por um preço menor, mas vai ser um pouco mais difícil de revender também. Se você quiser pegar um carro um pouco mais barato, com a mecânica um pouco mais tranquila ainda, dá para pensar no Volkswagen Bora 2.0, 8 válvulas, flex, câmbio automático também de 6 velocidades, também da Aisin, ano 2011, né, o último ano do Bora aí no nosso mercado, que é nada mais nada menos que um Jetta de 4ª geração. Bom motor, resistente, confiável, é a 113, né, mesma base lá dos antigos AP, porém mais atualizado com certeza, mas ainda conserva preços de peças mais acessíveis, bem mais barato de manter que um Fluence, que um C4 Lounge, por exemplo, carro de bom torque em baixa, né? Característico desses motores 8 válvulas, consumo também melhor um pouco, mais condizente, estabilidade é exemplar, um carro que curva com segurança, com tranquilidade, suspensão mais justinha, né? Um carro que passa um certo prazer ao guiar, bem legal, carro de até bom espaço interno e boa altura do solo, se você for pegar ali uma estrada de terra periodicamente, também é um carro que vai se sair um pouco melhor. Como pontos de atenção, é um carro que está passando por escassez de algumas peças de acabamento, não vendeu tanto assim, saiu de linha já há mais de 10 anos, vai ser até um pouco difícil de fazer seguro para esse carro, aí nas modalidades mais convencionais. A revenda também não é das melhores, mas pode ser uma outra opção de custo-benefício boa também, na faixa dos R$40 mil que você consegue encontrar um carro desse. Outra que também um pouco mais acessível seria o Sentra da Nissan, motor 2.0, câmbio CVT que não simula marchas, é o mesmo câmbio lá do Fluence, mas aqui a eletrônica embarcada é um pouco diferente. 2013, né? Então aqui ele é o B16, né? Antes da mudança de geração, você acha um carro desse na faixa dos R$43 mil. Motor bem robusto, confiável, praticamente o mesmo lá do Fluence. Inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, todos os detalhes técnicos, padrões construtivos, tudo para você olhar antes de comprar um carro com esse motor. Eu vou deixar o link na descrição também. Carro de ótimo espaço interno, acabamento ali na média para a categoria, confortável a rodar, sem perder em estabilidade, o que é bem legal, e porta-malas de ótima capacidade. Pontos negativos: não é homologado para receber reboque traseiro. E como todo bom Nissan, né, pode ter algumas peças de acabamento um pouco mais caras, mais difíceis de encontrar. Com isso vai subir o índice de roubo desse carro, infelizmente. É um carro que é um pouco mais visado e consequentemente o seguro também acaba ficando um pouco mais caro. Outra opção também bem interessante de um carro muito bem equipado e um pouco mais acessível que os primeiros lá que eu falei seria o Ford Focus Sedan Titanium 2.0, motor Duratec, câmbio manual de 5 marchas, 2013, o último aí também dessa geração. Na faixa dos 46 mil você encontra um carro desse aí, motor bem resistente, confiável, um dos motores mais confiáveis aí da linha Ford. Excelente desempenho, esse motor Duratec, né, conta por exemplo aí com coletor de admissão de geometria variável, então ele tem boas respostas também, baixas rotações, carro de excelente estabilidade, tem suspensão independente na traseira do tipo Multilink, então carro que passa bastante segurança ao fazer curvas sem perder em estabilidade, o que é legal. Carro de excelente lista de equipamentos nessa versão Titanium, é um dos mais equipados da categoria e da sua época, com certeza. Carro de pegada mais esportiva de guiar, se você gostar também. Porta-malas mais de 500 litros de capacidade, excelente. E também outra opção aí, por essas e outras razões, de excelente custo-benefício. Pontos negativos: acabamento é plástico duro ali em sua grande maioria, não agrada muito ali aos olhos, além de ser um carro um pouco baixo em relação ao solo, cuidado aí em lombadas mais altas. Peças também podem ser um pouco mais caras, né? Tanto de acabamento, suspensão traseira, né? Multilink, exige um cuidado extra ali com relação ao alinhamento, tem que ser feito, senão você pode desgastar os pneus ali de forma irregular, tem que ficar ligado nesse detalhe. Além disso, peças ali de acabamento, né, como eu falei, alguma coisa ali pode ser um pouco mais cara. É um carro um pouco mais desvalorizado por essas razões. A revenda dele é mais difícil, né? Também pelo fato da Ford ter tirado suas linhas de montagem aqui do Brasil, o consumidor acabou ficando com um pouco mais de receio de comprar um carro da marca e futuramente faltar peças, né? Já que eu tô falando disso, por enquanto ainda tá encontrando peças com certa facilidade, principalmente peças mecânicas, peças de suspensão, freios, motor, câmbio, alguma coisa ali de acabamento também ainda sem maiores problemas. No futuro não sabemos, né? Mas por enquanto ainda tá dando para manter um Ford com certa tranquilidade. E se você quiser outras opções também de sedãs médios,
eu fiz um comparativo completo com a maioria dos sedãs que temos aí no nosso mercado. Eu comparei lá ponto a ponto, tudo que um se sai melhor que o outro, né? Todos os quesitos ali, né? Porta-malas, desempenho, tudo em detalhes. Vou deixar o link também na descrição. E respondendo aqui o Bruno Fraga, estou comprando meu primeiro carro na casa dos R$35 mil. Qual carro você me indicaria em relação a sedã ou até mesmo um hatch? Tenho 2 filhos e preciso de um carro espaçoso e econômico. Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Vamos aqui em algumas opções nessa faixa de preço que podem te atender. Primeiro, Renault Logan Express 1.6, 8 válvulas 2013. Um carro desse hoje está na faixa dos R$31 mil aí, preço de tabela FIPE. Carro de motor bem resistente, confiável, um dos mais tranquilos de manter aí da Renault, nesses 1.6, 8 válvulas. Conjunto mecânico sem maiores problemas. Desempenho e consumo condizentes, é um carro até bem leve, então vai ter boas respostas ao acelerar. Carro de excelente espaço interno, né, para você que tem crianças, né, fica um pouco melhor ali para você colocar uma cadeirinha, né, se for uma criança pequena, né, principalmente. Porta-malas de ótima capacidade, se for viajar também, né, vai precisar geralmente levar bastante bagagens, então é um carro que se sai muito bem nesse quesito, porta-malas aí com mais de 500 litros de capacidade, e é um carro de bom custo-benefício aí na faixa dos R$31 mil, um sedã compacto 2013, muito bom eu diria, mas como pontos negativos é um carro mal equipado aí de série, né, você tem que procurar um pouco mais ali para achar um com trio elétrico completo e alguns outros itens que vinham como opcionais. Dá para pensar na versão Dynamic, né, que viria dos 2014 em diante, pós-facelift, mas aí ia passar um pouco dos R$35 mil, mas também já vem muito mais bem equipado que essa versão Expresso, é algo para pensar. Carro com acabamento também não dos melhores, plástico duro para todo lado, tem relatos de vazamento na coifa do semi-eixo ali do lado do câmbio, apesar de ser um motor e um câmbio bem confiáveis, mas ali aquela coifazinha ali, um detalhe bobo, você tem que observar ali periodicamente se não está vazando o óleo do câmbio e consequentemente te dar maiores problemas. Tirando isso, sem maiores relatos de problemas, também um motor bem econômico, né, relativamente econômico, se tratando de 1.6, 8 válvulas, claro, também vai depender da sua forma de guiar, depender do peso que você está levando nesse carro também, então pode ser uma boa opção de custo-benefício sim. Outra opção aqui, um hatch, seria o Honda Fit EX 1.5, 16 válvulas, câmbio manual 2008, último ano aí do Fit de primeira geração, também nessa faixa dos R$31 mil, já é um carro bem mais valorizado, olha só, mesmo o preço de um Logan 2013, você só consegue pegar um Fit 2008, é um carro que envelheceu bem, é um carro que não perdeu muito valor de mercado, mas por quê? Tem um motor bem robusto, bem confiável, preços de peças na média, nada de exagerado, sem maiores relatos de problemas, defeitos crônicos, carro de bom desempenho, aliado a um excelente consumo de combustível nessa versão manual, bom acabamento, engates do câmbio excelentes, bem justinhos, lembra bastante os Civic, né, também de época. Carro de excelente espaço interno, bem versátil, o banco traseiro ali, ele rebate tanto o encosto, né, ele desce ali, você consegue aumentar o porta-malas. O assento também você consegue levantar, prender ele no encosto, aumentar aquela área ali onde vai os pés dos passageiros do banco dianteiro. É um assento bipartido, então dá para levar uma ou duas crianças e ainda aumentar a capacidade de porta-malas se você precisar. Porta-malas já tem até uma capacidade razoável, ali em torno de 350 litros, então dá para levar bagagens aí de 2, 3 pessoas sem maiores problemas. Assoalho traseiro plano, então ótimo espaço para os pés de quem for no banco traseiro. Carro de boa estabilidade também, é um carro que curva com certa segurança e bem valorizado, né, como vimos aqui em números. Problemas desse carro, né, ou melhor, pontos de atenção. Suspensão é de comportamento mais duro, mais rígida, né? Então não é dos mais confortáveis. Tanque de combustível pequeno, 42 litros apenas. O motor desse carro ele é bem econômico desde que você faça aquele ajuste periódico preventivo de folga de válvulas ali no tempo correto, geralmente a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos. Se não fizer essa manutenção, aí sim esse motor pode passar a gastar mais combustível. Falta ponteiro de temperatura no motor e não é homologado para receber reboque e carretinha. Mas se você quiser um carro de porte ainda um pouco maior, mais bem equipado, um carro bem confortável, porta-malas grande também, dá para pensar num Gran Siena, Attractive 1.4,
4, 2013, câmbio manual. Por R$35 mil aqui nessa faixa de preço você consegue um com motor bem resistente, confiável, motores aí da linha Fire, sem sustos, preços de peças bem acessíveis, nada para se assustar, bom consumo de combustível se você andar de forma tranquila. Inclusive fiz uma avaliação completa de um carro igual a esse, fiz um teste de consumo nele na estrada, mostrei tudo em detalhes, vou deixar o link aqui também na descrição. Carro com boa lista de equipamentos, principalmente se você pegar com a maioria dos opcionais que tinha disponíveis nessa versão Attractive, confortável a rodar, um dos mais confortáveis da categoria, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente capacidade de porta-malas, outro que está aí acima dos 500 litros, bom acabamento, boa textura dos materiais ali utilizados no painel e outra opção também de bom custo-benefício, tá? Um pouco mais caro que um Logan, mas também entrega muito mais em conforto a rodar, em equipamentos, em acabamento interno, em porte de veículo mesmo em si. Porém, como pontos negativos, não é um carro de bom desempenho também como o Logan, né? É um carro um pouco mais fraco. Se você não tiver muita pressa, pode ainda te atender muito bem. Visibilidade traseira também não é das melhores. Suspensão costuma estourar ali coxins, bieletas com um pouco mais de facilidade e não aceita você colocar peças paralelas. As paralelas não vão durar muito. Dê preferência em vista em peças de primeira linha ou até originais, se possível, para ter uma boa durabilidade desse conjunto. Além disso, o carro tem um certo alto índice de roubo, o que pode fazer o seguro dele ser um pouco mais caro dependendo da região. Também não é dos mais estáveis ao fazer curvas, né? Um carro para você entrar com um pouco mais de calma, de tranquilidade, até porque a suspensão dele é de comportamento mais macio, então cuidado nessa parte. E pegue esse carro sempre com câmbio manual, evite os Duologic, né, os automatizados, que tem maiores relatos de problemas, defeitos crônicos. E uma outra opção aqui também seria o Nissan Versa 2012 SL 1.6, câmbio manual, por R$34 mil. Aqui, se você estiver procurando espaço interno, esse é o campeão nesse quesito. Talvez nem tanto em largura, mas espaço para os joelhos ali de quem vai no banco traseiro, ele é absurdamente bom. É até maior do que o Sentra, eu diria. Então é um carro muito espaçoso, com um bom motor bem resistente, confiável. Inclusive esse motor 1.6 aí da Nissan é utilizado até hoje nos veículos 0 km, né? No novo Versa, no Kicks. É um motor bem confiável, bem resistente. Preços de peças ali, na média, talvez alguma coisinha ali um pouco mais cara, né? Se você comparar, por exemplo, com a manutenção de um Gran Siena. Aqui no Versa pode ser um pouco mais caro, mas ainda assim é um motor bem robusto, bem confiável, que vai rodar por milhares e milhares de quilômetros sem você se preocupar, né? Você cuidando ali do básico. Bom desempenho, bom consumo de combustível, carro de ótimo porta-malas também, bancos confortáveis e ótima relação de custo-benefício. Pontos negativos, peças de acabamento podem ser um pouco mais caras, o seguro pode ser mais caro com isso. Tanque de combustível pequeno, 41 litros de capacidade. Acabamento não é dos melhores. Tem alguns probleminhas ali de ergonomia, de comodidade, conveniência a bordo. Por exemplo, botão do computador de bordo vem ali no quadro de instrumentos. Você tem que tirar a mão do volante para mudar as funções ali, o que eu não acho legal. Vidro elétrico com One Touch só para o motorista, não tem função de esmagamento, não fecha ao acionar o alarme, então detalhes para você se lembrar ali no dia a dia. Não é homologado também para receber reboque, carretinha, e é um carro de revenda um pouco mais difícil por essas e outras razões, mas novamente uma ótima opção de custo-benefício de carro até R$35 mil, que também seja bem econômico. Mas e você que está aí assistindo, você também tem alguma dúvida? Quer ter sua dúvida respondida na forma de vídeo? Eu vou deixar uma postagem igual a essa aqui lá na aba comunidade, em que eu vou responder só os comentários dessa postagem, né? Porque é praticamente impossível responder todo mundo em todos os comentários aqui dos vídeos do canal, né? Então eu vou deixar essa postagem lá justamente para ficar um pouco mais organizado e poder responder de forma mais detalhada possível, como eu acabei de fazer aqui nesse vídeo. E novamente, meu muito obrigado a todos vocês que deixaram suas dúvidas aí e participaram desse vídeo. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.